nosso webinar de 15/1, né? Primeiro webinar do ano, falando de captação e falando de tendências. E nesse caso de falar de tendências, não tem hoje como não falar do Windcap da Roper. Eu já vou explicar o porquê do Windcap. E aí, só para entender o que a gente está querendo trazer para vocês aqui, quando a gente quer ler o ano de 2024, a gente tem que falar de portfólio, tem que falar do movimento que acontece nesse portfólio, quais são as áreas que ficam ou não em evidência, isso tanto presencial quanto o EAD, e também falar de como que se comporta essa volumetria de captação. O Windcap ele vem para isso, ele traz isso em tempo, vamos pensar assim, comparado com o que a gente tem de censo em tempo real, mês a mês. Então, nós passamos o ano de 2024 fazendo uma leitura com mais de 35% praticamente de um volume de IES que representam essa captação no Brasil, para que a gente pudesse entender de que forma isso, em regiões do Brasil, e mês a mês, se comporta o presencial, o EAD e o semipresencial. Então, a gente faz, numa leitura do INDCAP, um curso, por exemplo, de administração, quando você tem a volumetria toda dele, agrupada com todo o portfólio Brasil, a gente consegue separar por tipos de oferta. Isso que é muito interessante, porque na hora de olhar mercado não adianta. Você vai olhar o que é presencial, o que é online, o que é semipresencial também. O Windcap tem essa facilidade. Então, antes de chegar a comentar um pouco mais do Windcap, daí até o Vianney trouxe algumas demandas nesse sentido. Como que é o portfólio? Né? Eu acho como que a gente está olhando o portfólio. Eu não vou ficar muito tempo no portfólio, mas tem algumas coisas que é importante a gente olhar. Por exemplo, essa condição, olha, medicina, odontologia, fisioterapia, farmácia, biomedicina, até veterinária de alguma maneira. A psicologia, mesmo não sendo, a gente pode tentar agregar aqui na hora da operação e entender isso como sendo saúde. E a gente tem desde 2015 esse levante desses cursos voltados à área de saúde. E ainda a gente continua, mesmo do pós-pandemia todo, com essa demanda por esses cursos. E aqui eu estou falando de um ranking por matrículas, tá? Num cenário onde eu estou falando de cursos presenciais. Olha só essa dinâmica. Eu saio de uma 12ª posição em 2013. Então, só para observar aqui a relevância de você ter um portfólio e você não ficar num determinado mercado amargando um mesmo portfólio, como muitos IES acabaram fazendo. Então, essa inteligência do marketing competitivo, dessa gestão estratégica de portfólio, ela precisa ser observada, até por esse contexto aqui, ó. Quando eu pego, só para comparar o ano de 23 e 22, vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui com o portfólio. Olha só o custo de direito. A gente vinha, estou falando de ingressantes por processo seletivo. Ele vem insinuando já aquele processo de captação a maior. Então, olha, eu já tenho um movimento de crescimento de 3,7. Tá? Eu encontro ainda, quando comparo 22 e 23, na matrícula, um encolhimento, mas a gente sabe que quando eu olho ingressante, eu preciso pelo menos 3 ciclos e meio, 4 ciclos ali, para impactar positivamente aqui. E a gente já vem com o curso de Direito e outros cursos mostrando um momento diferente para o presencial. Então, o que é interessante olhar nesse contexto geral? É que eu tenho aqui, ainda assim, alguns cursos, quando mesmo uma dificuldade de captação, que o nível de inteligência, quando eu vou olhar a sua oferta, olha só, medicina veterinária crescendo a 7, eu tenho uma biomedicina crescendo a 8, e a gente vai observar que muitas vezes, quando eles crescem no presencial, também, às vezes, simultaneamente no semipresencial ou no online, quando é possível a sua oferta. Então, hoje, entender essa dinâmica vai muito mais do que você fazer uma leitura de dados do censo, simplesmente. Tá? Mas o que é importante olhar o censo? É que, que a gente começa a ter alguns insights. O principal deles é quando a gente começa a entender que o volume de ingressantes já mostra uma certa nova demanda para o presencial. Tá? E aí eu venho do mesmo jeito tentando fazer um olhar para o EAD, de novo por matrículas, tá? E olha só o que a gente encontra aqui de novo, quando eu pego aqui, olha, umas tecnologias, quando eu pego mesmo a educação física, olha só, algumas com uma certa estabilidade. Pega a pedagogia, que todo o contexto agora particular de 2024 com o MEC, olha só, é o primeiro maior curso do Brasil. Aqui a gente fez questão de colocar o valor de mensalidade de 2024 para entender o seguinte, olha só, eu saio com uma enfermagem em 2023, só para ter uma ideia aqui, 2013, na 20ª, opa, só um minutinho aqui, na 23ª posição. Só voltar minha tela aqui, que ela mudou aqui para mim, só um minutinho. Saiu a minha tela aqui, só um minutinho. Para mim, estava aparecendo o ranking
dos Isso. principais cursos de EAD 2024 e o valor da mensalidade. Eu achei isso muito bacana, porque a gente tinha até então a mensalidade agrupada. E você conseguiu colocar a mensagem linha a linha, curso por curso. Para quem não sabe, a Roper também faz um monitoramento das mensalidades no Brasil inteiro e a gente monitora. Então, a informação que nós tínhamos no ano passado era uma mensalidade global dentro da EAD, que estava na faixa de R$ 210. E o Paulo vai mostrar para você agora já as Entendeu? Aí não mensalidades estava. desagrupadas. A mensalidade mais utilizada no mercado, linha por linha. Isso. Vocês estão vendo a minha tela normal já, certo? Paulo? Não. Não, eu estou vendo você. Minha tela não? Ei, deixa eu voltar aqui. Caiu só a minha compartilhamento então de tela. Nessa linha, Vini, quando você traz, por exemplo, esse novo recorte, a gente procurou fazer, da mesma maneira agora, um recorte quando eu estou olhando as regiões do Brasil. Só um minutinho que a minha tela sumiu aqui, para Isso, variar. Paulo, se tu me dá uma parte, é importante, Pode ficar à porque vontade. muitas vezes a instituição acaba ficando por semestres, não necessariamente sem modificar o portfólio, mas sem dar foco, sem dar Isso. prioridade dentro do portfólio. E isso também atrapalha bastante os processos de captação. Tá. Já E estamos olha vendo a só, sua tela de volta. isso, tá Tá. vendo, né? Legal. Então, olha só, o que é importante também a gente dar uma olhada é que existiu um momento ali para 20 para 24 que a nossa demanda para o curso presencial de saúde, ela foi de alguma certa forma estabilizada e ela foi para o EAD. Hoje eu tenho cursos semipresenciais, estou falando de EAD, que tem uma relevância no processo quando você olha essa estrutura de crescimento. Então, olha, uma enfermagem, olha, mesmo agora ela trazendo o encolhimento aqui na matrícula ainda está crescendo a 11. Eu tenho um farmácia aqui, ó, 23 para 22, a 28,40. A gente sabe que tem particularidades da operação no final do meio do curso, alguma coisa relacionada a esse processo de entrega. Mas quando eu estou olhando captação, olha a biomedicina, a 8 e a 22 de matrícula. Então, essa inteligência de olhar a estrutura do portfólio que a CBL estava trazendo é que eu preciso estar preservando e entendendo na IES agora. Até porque, se a gente for observar de uma maneira geral, só trazendo a referência que o Vianney trouxe de preço, olha o que aconteceu em 24 que é particular para a gente. Quando a gente pega o cenário Brasil aqui, esses eram os dois valores de referência. Aqui, gente, quem já pegou um webinar nosso ano passado vai encontrar ali uma tabela onde a gente mostrou, onde o Vianney comentou a relação dos preços. Aqui a gente já atualizou aquela tabela no seguinte sentido: eu pedi para o meu time segmentar por regiões do Brasil, porque a gente encontrou, chamou bastante atenção que quando a gente fez a pesquisa de preços para o presencial, pela primeira vez nessa sequência desde 2015, o presencial não teve uma queda de preço, ele se estabilizou praticamente. Isso para a gente já era uma boa sinalização, quando a gente olha a composição do cenário futuro, por exemplo. Só que até o ano passado eu não havia divulgado ali nenhum contexto de como isso se comportaria nas regiões. Quando a gente está lendo o Indicap hoje, a gente faz um recorte por regiões e a gente vai ver que, obviamente, já era de se esperar, a dinâmica mercadológica das regiões do Brasil ela é distinta e tem algumas particularidades quando a gente olha o Nordeste durante o ano de 24, principalmente a finalização ali do segundo semestre. Tá? Então, eu fiz questão de trazer para a gente dar uma olhada aqui, que quando a gente compara 2023 com 24, cenário Brasil, é esse daqui, os dois valores atualizados para o IPCA, como se eu pudesse ler 25, como se aquela equivalência que a gente estava falando do meu valor de referência, a minha mediana para o Brasil, ele hoje, no 24, tá? Pensando no ano de 24 e o de 23, em leitura de 25, é R$ 823 aqui e 824 aqui. Quando eu vou decompondo isso para as regiões do Brasil, olha o que acontece quando eu pego o Nordeste, o Norte. Foi onde mais tive desconto, onde mais caiu esse valor. Olha o Sudeste, o comportamento foi praticamente o primeiro em crescimento com o Nordeste. E quando eu vou olhar Sul, eu estou falando só de presencial, tá? Por que chama atenção para nós isso aqui? Porque quando a gente vai observar o EAD também no Norte, ele teve uma característica particular de um excesso de oferta e o presencial, de uma certa forma, teve um excesso de promocionamento nessa região do Brasil. E o Sul, a gente sabe que passou por algumas dificuldades mais de início de ano, onde teve ali uma dinâmica diferente de mercado. Então, primeiro ponto de olhar 24 é entender, eu tenho uma sinalização de uma retomada aqui para o presencial, sim, e tem uma dinâmica que precisa ser muito acompanhada quando a CBL traz aquela referência de olhar com calma, como está o momento, de maneira mais ávida, ou seja, mais continuamente, é essa condição aqui. A gente teve, para vocês Paulo, terem uma ideia. Oi.
Eu vou trocar de óculos aqui. Calma, eu vou trocar de óculos, porque eu quero ler isso aqui de novo com outro óculos. Vou trocar de óculos aqui. Você está me dizendo que a mensalidade média no sul do Brasil é praticamente o dobro do que a mensalidade média do Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Dani, mas tem alguns detalhes aqui. A gente tem que entender que o Caramba! Sul, ele tem uma oferta que ela é por créditos. E aqui, para que façamos, que eu seja alinhado com a metodologia do que a gente faz na coleta de preços do cenário Brasil, Aham. e todo o Brasil é por crédito, então eu tenho que coletar 20 créditos. Então, na verdade, esse preço seria equivalente se fosse todos os dias de aula 20 créditos. Mas lembra que a dinâmica no Sul é diferente. Então, eu Tá. tenho aqui, se eu fosse olhar mercado, um valor que provavelmente vai se equiparar um pouco com a estrutura dos outros estados, mas como eu estou fazendo jus ali à O metodologia, ele regime de oferta. Ok, então eu vou trocar de Mas Janei? não é errado dizer que, historicamente, os preços do Sul, óculos de por novo, então, para você poder muito continuar. tempo, Ok, sempre entro na sempre sociedade foi grande. de represencialidade. Tem uma represencialidade acontecendo. Segue, Tem, Paulo. sim, tem. Esse contexto é fato, gente. Bom, então o que a gente vai trazer para vocês aqui? Nesse contexto agora, a gente tem uma leitura de precificação, esse comportamento distinto de vários mercados, e na hora de fazer essa leitura, entender como que acontece mensalmente a captação de matrículas da sua IES, na sua região, é no mínimo algo que tem que chamar a atenção de um gestor hoje. Então, você hoje está monitorando ou você monitora isso de que maneira, tá? E tem outra, a partir do momento que você monitora, a gente tem que entender que, como eu estava comentando, que eu tenho dinâmica distinta para diversos mercados do Brasil, eu tenho que saber se a performance do mercado, vamos pegar regional ou nacional, ela é distinta, ou ela é diferente da minha operação local. Então, eu preciso ter algumas referências. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa estrutura, pode já conhecer através de alguns relatórios anteriores do próprio Indicap. Tá? Para fazer isso, tem até deixa um QR Code aqui, porque o que é interessante? O Indicap ele consegue trazer para a gente alguns parâmetros de referência. Só para lembrar aqui, na hora que a gente está fazendo essa composição, a gente olha muito de como é apresentado no mercado a oferta do produto, da graduação. Então, a gente trabalha não como o MEC trabalha numa questão mais bimodal, a gente trabalha aqui com cursos classificados como presencial, tá? Ou EAD semipresencial ou online. Lembrando que quando, obviamente, eu vou fazer uma comparação e um ajuste para o MEC presencial, tá? E EAD, o meu EAD está composto por esses dois momentos aqui, tá? Esses dois tipos de oferta. E o que acontece, então? Quem é essa amostragem que a gente está falando? Olha, para vocês terem uma ideia, são 243 IES no Brasil, até o dezembro de dia 24, que participam dessa estrutura. Imagina como se fosse uma pesquisa mensal de preço que já acontece há um ano, onde essas instituições deixam suas informações e também recebem deixam de maneira anonimata, né? E também recebem conjugado, estruturado todas as informações sobre o Brasil, sobre as regiões, mês a mês, sobre essas modalidades. Então, isso ajuda a entender até que ponto a minha operação ela se ajusta ou não se ajusta, seja para um player nacional, regional ou até local. Então, a dinâmica de você usar o Indicap para este contexto, ela funciona muito nesse apoio, para essa avidez na hora de Paulo, respostas. Fala, Vianney. para, para as máquinas, você vai mostrar agora o que todo mundo veio ver, que é o resultado de 2024, ainda Ah, parcial. Mas eu vou traduzir o que você falou, porque o Paulo é muito elegante, uma pessoa muito refinada, ele fala difícil, tá? Então eu vou traduzir o que, é que o Paulo falou. Ele falou o seguinte: você, a sua IES, também pode participar do Indicap e não paga nada para isso, tá? Basta que ela se cadastre para ela colocar mensalmente os resultados de captação do mês anterior durante todo o ano. Esse dado não é revelado por instituição, a Roper nunca revela por instituição, e a Roper ninguém. devolve ao mercado um consolidado, que é um painel, como se fosse um dashboard nacional. Então, em vez de você esperar o censo, que o MEC vai soltar em outubro, o Indicap ele tem uma amostra nacional com validade e ela te mostra para onde o mercado está indo. Então, isso é uma cooperação entre os competidores, que é um conceito fantástico, é a co-competition, para todo mundo saber para onde é que está andando, sem ter que esperar
sair o censo no final do ano seguinte. Traduzindo o que o Paulo falou com uma linguagem muito evoluída, sofisticada, que eu nem consigo falar como o Paulo fala, porque ele é um lorde, eu sou um pagão, eu sou um plebeu perto do Paulo. Paulo, toca o terror agora aí nos resultados de 2024. Então, vamos dar uma olhada no que aconteceu. Então, olha aqui, ó. Primeira condição, quando a gente fala a minha captação, ou pego o dado do censo, olha lá, 73%, quando eu olho ali, 73% dos ingressantes para o processo seletivo, tá? Eles estão vindo para a modalidade EAD. Se a gente for observar aqui e entender aquela dinâmica que a gente está falando só de captação agora, o 24, gente, ó, como ficou distribuída essa captação durante o ano? Do presencial, ele respondeu 17%. O semi, aula ao vivo, aula síncrona, eu vou mais de uma vez para o polo ou para a própria sede da instituição onde é ofertado, ele correspondeu a 25%. Aqui eu estou falando das engenharias, da saúde, tá? Praticamente no semipresencial. E o online, ele representa ainda, mesmo um comportamento diferente que a gente vai observar agora, 58%. Então, se eu pegar o dado MEC e querer dar uma olhada, esse seria o meu equivalente. Semipresencial e online juntos seria o EAD. Então, eu estou falando que o presencial ele representou durante o volume todo, tá? Do 24, 17%. Agora, olha o que acontece aqui. Se eu for comparar com 23, aqui, tá? Se eu fosse observar, eram 84, hoje é 83. Caiu 1%. Ah, Paulo, 1% é pouco? Até certo ponto é, mas o que acontece? Quando eu for olhar isso daqui, ó, o presencial aumentou 1%, o semipresencial aumentou 3%, tá? E caiu 4% no EAD online 100%. Durante todo o ano, quando a gente distribuiu ou comentou, trouxe à tona os resultados do handicap durante o ano de 24 ali, a gente viu um segundo semestre muito, muito seguro na captação, muito rígido, ou seja, com pouco desempenho para o online, 100%. E está aqui o resultado. Então, a gente fechou um ano, sim, com um online penalizado na hora de pensar o desenvolvimento dessa oferta. Tá? Ou seja, aquela represencialidade que se refletiu na interrupção da queda do valor real da mensalidade do presencial, ela está espelhada também no volume do intake. No volume do intake anual, a gente tem um início de recuperação do ensino presencial, um aumento de performance no semipresencial e uma redução de performance no online. Então, está tudo articulado. Exatamente, Feni. E até se a gente for observar isso, ó, tá aqui, ó. É isso aqui, ó. Esse daqui é a performance. Quando eu comparo o 24 total, certo? Pelas modalidades de oferta, com o 23. Aí eu olho um presencial que aumentou praticamente só aqui, olha, tá? 5, tá? Ele teve um desempenho de 5 comparado com o 23. O semipresencial, comparado só o semipresencial com o que era composto lá em 23, aumentou 15, e o EAD aqui ele encolhe online todo, ele 12%. Aqui eu estou falando da representatividade etapa a etapa, tá? No geral, se a gente for olhar, como que é um interessante observar, o que aconteceu com o ano de 2024? Quando eu olho aqui, olha, 24 foi 3% melhor que 23. Tá? Paulo, um instante, maestro. Na verdade, nós estamos falando de uma tendência que ainda não tem dezembro consolidado, né? Nós estamos falando de uma tendência parcial, né? Ainda pode ter uma oscilação pequena aqui dentro. Não, Vianney, nesse caso aqui eu tenho o 24 completo. Completo, tá completo. Então a gente já tem, pela amostragem que nós temos do resultado do handicap, o ano de 24 ele foi melhor que 23 em 3% na captação. Excelente, muito bacana. Agora eu te pergunto, isso é uma mudança na onda gorda também, né? A gente vinha numa onda gorda de aceleração. Então a gente vai ter uma mudança no topo da curva, uma mudança que tende à estabilização. Exatamente, Felipe. A gente já falava dessa curva quando trazia à tona a questão de que em algum momento o EAD entrava num ponto de equilíbrio, ele tinha que entrar nesse ponto de equilíbrio. A pandemia veio, reconfigurou o cenário, mas parece que agora tem algo novo acontecendo, obviamente, nesse contexto, talvez pela condição propícia do 2023, que já passou todos os possíveis efeitos viesados de pandemia, mas a gente já encontra, assim, essa demanda por uma presencialidade, tanto na pesquisa de preço, ela já é evidenciada com o preço do presencial estável e o EAD ainda caindo, tá? Ah, isso é importante, isso tinha me passado ali. Então, a mensalidade da EAD continua em queda. Continua em queda e o presencial começou a estabilizar. E pela primeira vez... Presencial...
O presencial começou a cair em 2015 e só foi estabilizar a queda em 2024. A EAD começou a cair em 2012 e Não parou até continuou caindo até não parou até hoje. teve Ok, oscilações Paulo, diferentes. tu tem 5 minutos para concluir, depois eu vou passar para a Sibeli. Beleza. Olha só, o que que a gente vai ter para vocês aqui? Na hora que você buscar cadastrar pelo Indicap, está participando lá, você vai ter mais informações. Aqui eu vou trazer as principais para a gente começar a entender 24. Mas olha só o que acontece que é interessante. O primeiro trimestre aqui, e vamos olhar o terceiro trimestre. Se a gente observar, ó, 45% da relevância do primeiro trimestre é aquele momento que a gente estava falando que o primeiro semestre ele representava 70, 30 para segundo semestre. Praticamente, quando a pandemia veio, desequilibrou isso e a gente já começa a encontrar esse retorno, Vianney. Lembra que você mesmo comentou lá do Google também? Olha, Sim. está praticamente aqui, ó, quase 70 de novo, tá? Primeiro semestre. Eu não vou trazer para vocês aqui o fechamento só do quarto. Eu ainda tem algumas questões aí. Quem quiser dar uma olhada nesse relatório completo vai encontrar lá com a gente cadastrado. Mas pensa assim, o primeiro semestre ele é, obviamente, hoje o grande centro de atenção. Por isso a relevância que a Sibeli traz agora na hora de trazer como que a operação tem que continuar, tá? Então, representando 63%, falar do 70-30, né? E se eu comparar a performance, quando a gente olha a operação 23 e 24, olhando trimestre, olha só, primeiro trimestre ele teve um desempenho melhor que 23 de 24, 9%. Isso é atípico, Venei. Aqui foi muito diferente, tá? Agora, isso chamou bastante atenção também, ó, o segundo trimestre, principalmente o terceiro trimestre. O quarto trimestre, obviamente, poder fechar positivo, ele teve um resultado positivo, sim. E teve algumas dinâmicas muito interessantes que a gente está ajustando ainda, tá? Quando a gente está olhando as regiões do Brasil. Então, algumas regiões do Brasil teve um desempenho mais forte quando eu olho dezembro, ali quem pegar os relatórios anteriores de vai conseguir ver isso, mas a dinâmica de entender os trimestres hoje relacionados à captação está aqui, ó. Essas duas pontas se apresentaram muito bem. Pela pesquisa de preço da Roper, nós encontramos algumas regiões do Brasil pegando o quarto trimestre e fazendo uma precificação para o EAD e para o presencial de maneira diferente do que foi feito no primeiro trimestre. Para a região norte, por exemplo, ela fez isso. Alguns players da região norte tiveram um preço no início do ano, primeiro trimestre, para o EAD, ou semipresencial ou presencial. Quando chegou no quarto trimestre, ela fez uma precificação menor, como se fosse para fechar o ano 24, começando 25. Isso deu uma repercussão nos números, tá? Se a gente vai olhar aquele desempenho ano a ano, mês a mês, que eu estava falando para vocês, está aqui, ó. Onde ficam os desafios hoje? Tá? Os desafios pensando no contexto geral da distribuição do volume. Então, aqui eu estou falando como ficou distribuída a captação mensalmente. Eu estou falando de 3 meses, olha só. Esses 3 meses aqui, ó, aquele primeiro trimestre, depois eu volto a ter um resultado acima de 5% aqui, todos os outros meses ficam oscilando de uma maneira geral. Aqui eu tenho todo mundo junto, né? Então, presencial, IAD, tudo. Eu não separei para a gente aqui. Depois, no relatório, a gente pode conseguir esse valor separado. Se a gente vai pegar todas essas informações agrupadas, pensando, Vianney, aqui, já para a gente finalizar a nossa fala, nossa construção aqui, e tentar entender o 25, a gente tem que perceber algumas coisas. A volumetria que eu tenho de 10 milhões hoje em 23, ela pode chegar a 10,05 milhões de alunos, sim, matriculados, e pelo setor privado respondendo a 80% ainda por cento em 25. Então, eu não vou ter grande crescimento, mas eu vou ter um crescimento de quase 0,4%, 0,5% ou 4% ainda. A gente ainda vai encontrar um desenho, pensando ali, na modalidade EAD, concentrando ainda bem essa parte de 70%, 73% ainda em 25%. Ou seja, eu consigo encontrar um online 100%, está mostrando uma queda, mas tem um semipresencial que está ficando mais forte. Tá? De novo, isso reconfigura muito a visão como a gente tem de produto, né? Que o meu presencial hoje ele já não é 100% também. Tenho aí grandes grupos que representam, quando a gente faz a pesquisa de precificação, Brasil e faturamento, esses grandes grupos educacionais, sejam listados ou não, tá? No total, eles praticamente representam 60% das matrículas do setor. Eles têm uma dinâmica importante na hora de entender o comportamento do mercado. Nós temos ainda a pressão de algumas ações, principalmente para 25, pensando semipresencial, a área de saúde, na oferta do EAD, e a gente tem um governo hoje muito pautado na regulação acentuada, que vai mexer com o modelo da oferta, vai deixar mais caro, vai mexer na demanda. Eu tenho um mercado que, de alguma maneira, ele passou
por diversos modelos de oferta que a gente muitas vezes sintetiza como sendo presencial, que já não tem tudo aquilo mais de 5 dias. Eu tenho um semipresencial que tem diversos formatos de entrega e tem um online também. Então, a gente vai continuar vendo modelos de oferta de graduação de maneira um pouco mais particular durante o 25, como vimos em 23 e 24. Os sinais de restabelecimento do presencial nos parece que vai ficar mais consolidado. Então, a gente vê essa tônica ainda de uma demanda por presencial maior. O mundo muda em relação à tecnologia, e isso muda também a forma com que a IES tem que interagir com essa estrutura do seu aluno, do seu prospect, principalmente quando fala de produto. Então, isso não muda, isso impacta mais ainda a estrutura de 25. A economia, ela vem dando alguns sinais positivos, tanto é que a gente vai encontrar, se você buscar entender as engenharias que normalmente respondem bem quando a economia vai bem, elas crescem, mas crescem dentro do semipresencial, que é um modelo novo que a gente já havia comentado que isso aconteceria, mas ainda temos algumas fragilidades e ainda tem alguns momentos de alerta para 25, quando a gente olha desempenho com a taxa de juros Selic tão alta. Desafios em relação à questão das gerações, interacionais aqui, né? O específico em relação às distintas gerações, esse prospect nativo digital, essas novas demandas e essa nova condição de anseios que eles também apresentam, para a gente reflete no produto uma dificuldade entre a IES entender esse processo. Então, os desafios entre as gerações aqui, ele é algo que continua ganhando relevância. E é importante entender que, mesmo nesse contexto de desafio e também nesse contexto todo de entender um mercado instável no sentido de ser vulnerável e ser ágil demais às mudanças, a gente tem muita instituição que ela está com problemas para montar ou se reestruturar estrategicamente o seu posicionamento de marca. A gente vê muitos ainda penando, muitos ainda tendo dificuldade quando entraram lá desde 2015 a 2017, ali mais ou menos, num excesso de precificação, pensando que era a melhor estratégia, e perderam posicionamento de marca. E também, muitas vezes, o desafio da própria gestão da IES. Então, esse cenário ele ainda continua se apresentando muito próximo, como apareceu em 24. Tá? De maneira geral, Vianney, é esse o desenho que a gente ainda encontra pensando o 25. Se você pensa que vai se livrar de mim, não vai. Porque eu falei para todo mundo que você ia mostrar os cursos que mais foram relevantes em 2024. Então, enquanto a Cibele fala, você me faz a gentileza de não me deixar passar vergonha e prepara uma listinha de quais foram os top, tá? Os top 10 de 2024 no presencial e na EAD. Cibele, querida, antes de você... Fácil, já tem ele pronto. Eu vou te pedir licença, Cibele, porque eu estava na metade dos patrocinadores e minha conexão caiu, deu um pau aqui. Então, eu vou passar os patrocinadores aqui por um dever de lealdade. Um minutinho aqui, eu já vou passar aqui, que é um dever de lealdade, porque esses seminários da roupa só existem porque nós temos o apoio de um grupo de empresas que trabalham conosco aqui e que nos permitem fazer esses webinars aqui. A Liceu, eu apresentei para vocês aqui, é a principal ferramenta de gestão acadêmica do Brasil, o contato do Vianney? O Fábio Sérgio foi colocado no chat que hoje o Brightspace ganhou um prêmio mundial como melhor ferramenta de e-learning e mesmo como ferramenta mundial tem um preço tropicalizado, um preço para o Brasil. Então, você pode falar com o pessoal da D2L, o contato está aí no chat para você falar com o Lucas aí. E você pode falar também com o Diogo Fonseca, na Princípia, que é uma fintech especializada em soluções financeiras para o ensino superior, para a educação básica e para a educação aberta. Eles têm um modelo de receita garantida e apoio na gestão. É muito bacana, fala com o Diogo Fonseca aí. Fala também com o Augusto na CRM Educacional, que a CRM Educacional ela tem 3 ferramentas fantásticas. O Wake Me On, que é Intake para a educação básica, está acontecendo agora. O Wake Me Pro, Intake para o ensino superior, está acontecendo agora. E o Wake Me Pro, o Guide Me Pro, que é durante o ano inteiro, que é uma gestão de permanência. Fala com o Augusto para ele poder te explicar. E fala com o Marco Aurélio, também não ficou fácil, para você entender o novo movimento de financiamento estudantil no Brasil. Até 4 fiadores, tudo online, sem burocracia, e você consegue aumentar a relevância do seu intake com um ticket que vai ficar acessível para um aluno de menor renda. Semana que vem o bicho vai pegar aqui.
Hoje é o cenário, é para onde o bicho está indo. Semana que vem é o perfil do Calouro 2025. Então, põe na agenda aí. Semana que vem o bicho vai pegar aqui de novo, que nós vamos trabalhar quem é o novo aluno. Ele é muito mais jovem, ele é mais arisco, ele quer uma experiência digital. E se você não oferecer para ele, mesmo no presencial, uma experiência digital, ele vai embora. E está muito fácil ir embora, tá? Porque o teu concorrente dá desconto para transferência. Então, trata bem quem você tem. A minha avó dizia, quem tem o seu que trate dele, senão o outro cuida e fica com ele, tá certo? Quem que vai te dar essa letra semana que vem aqui? O Arapuã Mota, que é reitor do Uniswan, lá no Rio de Janeiro, e ele é um cara fantástico, ele é um cara turbo, ele é um cara turbinado, tá? E ele vai te mostrar como que eles estão tratando esse tema da porta para dentro. É um case fantástico. E a Gidel de Húngaro, que é a diretora de marketing da Tuiuti em Curitiba, com um movimento fantástico de intake, e é consultora Roper de marketing. Então, ela vai te mostrar como tratar bem esse novo aluno que está chegando. Então, é isso aí, e eu passo agora aqui a bola para a Cibele, tá? E a Cibele vai tocar o tempo dela de boa a isso. Cibele, encanta todo mundo aí. Vamos lá. Paulo, depois da Cibele, você vai dar os 10 top, hein? Pode deixar, Benê, tá liberado. Já está pronto. Vai dizer que eu fiz fake news, não posso fazer isso. Tá? Benê, mas a gente fala dele, está lá no começo. Está lá no começo. Tá. Vai lá, vai lá. Prontinho. Vamos embora? Então, vamos Vamos lá. lá. A ideia aqui, a gente, né, o que eu prometi, vamos ver se eu cumpro a promessa para não ser puxar a orelha do Vianney aí, é explorar exatamente quais são esses erros que estão atrapalhando um pouco a campanha de captação. E descobrir aqui juntos algumas estratégias bem práticas, bem pontuais, porque a gente não tem muito tempo a perder agora em janeiro. Então, qual é a minha visão sobre isso? Eu entendo que muitos gestores, hoje, eles até sentem que os times estão investindo um esforço em atrair os alunos, a própria instituição tem investido recursos, mas, na maioria das vezes, o que a gente escuta é que os resultados não aparecem como deveriam. E aqui é que eu quero ajudar a destrinchar cada etapa desse processo de captação para a gente ver o que realmente faz a diferença. E eu vou começar pedindo desculpa aí, que me perdoem os acadêmicos, os administradores que estão aqui assistindo, porque não adianta. Você pode ter o melhor projeto pedagógico do mundo, você pode ter uma nota 5, você pode ter uma estrutura espetacular, mas se não tiver aluno, o coração não pulsa, não bate. É muito claro hoje que as instituições elas erram em coisas bem parecidas. E às vezes são erros que acabam ocorrendo até por excesso de confiança, não é por falta de experiência, pelo contrário. Às vezes, por fazer por muito tempo a mesma coisa, sem questionar, habituado a repetir, acaba tendo um resultado não muito esperado. E eu acho que dois pontos são os mais importantes e contribuem para esse cenário de erros meio comuns, tá? O primeiro deles é exatamente o que eu falava agora no início, na apresentação, que é a maturidade do mercado educacional. De novo, quando a gente fala maturidade do mercado, eu nem estou falando só do mercado regulado, graduação, pós-graduação. Ainda que a gente pode entender que a gente tem o dobro de concorrentes, né, dos últimos 10 anos, é isso, Paulo? E uma zona de cobertura hoje, que se a gente olhar para o mapa do Brasil, aliás, o Paulo tem um estudo muito legal nos outros webinários, que ele mostra o mapa do Brasil, quase que 100% coberto, né, pintado com os polos EAD. Mas aqui eu também estou falando do mercado educacional não regulado. Aquelas pessoas que vendem marketing, que vendem administração, que vendem recursos humanos, que vendem cursos na área da saúde, que têm um desempenho espetacular na mídia paga. Por quê? Porque eles comparam os 3 primeiros segundos de cada vídeo, porque eles são super especialistas em copywriting, que é uma técnica de escrever, de fazer gancho. Eles sabem trabalhar vários funis mega complexos para pegar um lead numa página, joga para uma sala secreta, joga depois para um grupo de WhatsApp, e aí dá uma aula gratuita para finalmente vender um curso lá de, sei lá, 40 horas, cujo preço equivale a 2 tecnólogos EAD, e num mercado que, por exemplo, só num concorrente chamado Hotmart, faturou 50 bilhões de reais desde o início. Então, é importante a gente entender que num mercado tão maduro e tão profissional, não dá para fazer nenhuma parte do processo
de captação de uma maneira amadora. E isso tudo está acontecendo e a gente ainda está lá achando, muitas vezes, em muitos testes que eu faço hoje, agora, janeiro de 2025, que não é importante chamar o aluno pelo nome. Ainda tem mensagem de instituição dizendo: oi, pessoal, você que fez a inscrição. Mas, oi, pessoal, não. O nome da pessoa, qual é o curso que a gente fez. Então, ainda tem instituição achando que pode agir no que a gente chama de atacado. Ah, eu quero 5.000 alunos, eu quero 10.000 alunos, eu faço uma mensagem única e acho que isso, como talvez há 2, 3, 5 anos atrás, vai funcionar. Não vai. Não vai funcionar porque estamos na era da personalização. E esse é exatamente o segundo ponto que eu mencionei, que eu entendo que é um grande vilão aí da nossa falha. A gente vive uma era que está sendo chamada em todas as mídias de era da atenção sequestrada. Então, as pessoas estão impactadas por muitos inputs de atenção. E essa falta de interação massiva com o lead, especialmente depois que ele faz vestibular, depois que ele faz a redação, depois que ele apresenta o histórico, depois que ele já avançou nas etapas, é um dos grandes ofensores do resultado ruim. A gente deixa esse cara largado. E aí junta isso com a falta de contato do comercial, deixar essa decisão de seguir no passo a passo puramente na mão do candidato, torna o comercial de uma instituição que eu chamo de tirador de pedido. E o tirador de pedido, hoje, ele não é mais útil na estrutura, porque ele não sabe mais falar com o lead. E pior, ele não sabe mais ouvir o lead. E a gente está falando de um lead que está acostumado a pegar um celularzinho desse e pedir um iFood, pedir um Uber, reservar um hotel, fazer um Pix, né? Sem custo, eu continuar sem custo, tudo na ponta do dedo. Então é um processo que já lhe é estranho. E na maioria esmagadora das vezes, eu posso, pelo menos na minha experiência, eu posso dizer, na maioria de 100% das vezes, os times não sabem registrar adequadamente no CRM. Não acredita em mim? Pergunta lá para o Augusto do CRM Educacional, pergunta lá para o Daniel que eles vão dizer. E é isso que eu chamo de agir no atacado. É isso que eu chamo de um comportamento da instituição que não faz mais sentido no perfil dos estudantes que a gente tem hoje. Bom, esse é um dado, né, que a gente acha já normal, mas apesar de todo o esforço, de todo o dinheiro que se coloca em campanha, para falar assim, de um número bom, né, Paulo? Para falar de um número bom. Paulo aí trouxe os números, é só a gente fazer a conta do percentual, que a dele eu já fiz aqui, é bem pior que a minha. A gente pode dizer, assim, num cenário bem bonitinho, que 70% dos leads que a gente capta jamais vão se transformar em matrícula. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que se tudo der certo, se a gente fizer isso tudo direitinho, se a gente registrar, se a gente fizer, né, tintim por tintim, de cada 100 alunos que a gente atrai, 30 vão virar matrícula. E aí a gente precisa entender que captar alunos para a instituição é mais do que atrair. Não é só jogar a campanha de marketing e trazer esses caras para se inscrever. Isso é só um pedaço do processo. Captar alunos é a gente entender profundamente quem é o público. É construir um relacionamento com ele, uma troca, e guiar essa pessoa, esse lead, esse contato, até o momento final da matrícula. Deixa eu perguntar, assim, fazer uma pergunta, né? Tem espaço para vocês perguntarem para mim, mas eu também quero fazer umas perguntas. Será que você sabe exatamente quantos leads nessa tabela aí do Paulo você precisa gerar para alcançar essa sua meta de matrículas desse ano? Porque se você não sabe esse número, possivelmente esse é um dos motivos pelos quais a captação não está funcionando. E outra pergunta que eu vou fazer, será que você tem o recurso, né, o money suficiente para isso? O dinheiro é suficiente para atrair? Eu gosto sempre de trazer uma fala que ela continua atual, que é a gente conversar sobre o funil clássico de venda. E aí, para facilitar o entendimento, a gente vai fazer uma conta assim, bem rápida, até pelo tempo, né? Vamos utilizar aqui como exemplo uma faculdade que definiu como meta 100 alunos. 100 alunos agora para janeiro. Geral, claro que é um número pequeno, mas só para facilitar a conta, tá? Então, se você precisa de 100 alunos matriculados, o primeiro passo é fazer uma conta inversa, ou seja,
Partindo de 100 matrículas, qual é a quantidade de pessoas que eu preciso impactar lá no começo do funil para gerar esse resultado? E aí, a maioria das pessoas sempre me pergunta assim, como é que eu vou saber essa taxa de conversão, Sibeli? Todo mundo acha que existe uma taxa de conversão uniforme, mas eu vou dar aqui rapidamente duas formas de definir essa taxa. A primeira é um olhar para o histórico da instituição. É um trabalho que é muito feito aqui pelo time do Paulo, mas cuidado, até porque a gente tem muita experiência nisso, né, Paulo? Muitas instituições que o time do Paulo pega estão com os dados errados, mas muito errados. Então, pior que não ter o histórico é você se basear e fazer uma conta dessa com um histórico totalmente errado. E não é raro encontrar um histórico errado, pelo contrário, é raro encontrar o histórico certo. Então, se você não tem segurança, Paulo está fazendo assim com a cabeça, está concordando comigo. Se você não tem segurança, tá? Usa o cenário de 20%, que é um cenário ruim, mas pelo menos ele é um cenário real. Então, olha só, se a gente pegar como exemplo que para matricular 100 pessoas são necessárias 25 mil visitas, né, aqui numa conta bem boba de 20% que eu fiz, com essas taxas de conversão aqui, quando você olha para o número de 100, 100 é fácil de matricular, né? Mas quando você percebe que você precisa impactar 25 mil pessoas em 6 meses de campanha, aí já não é tão simples, certo? E aí, quando a gente fala em orçamento, sabendo dessa quantidade de pessoas que você vai ter que impactar, sabendo da quantidade de ações que o comercial, que toda instituição vai ter que fazer, você precisa ter um orçamento para isso. Então, vamos imaginar que o custo de um aluno matriculado é R$ 1.000, uma mensalidade. Não, vamos ficar no número do Paulo, que ele falou R$ 800, então vamos falar em R$ 800, uma mensalidade para trazer um aluno do presencial, tá? Se você precisa de 100 matrículas, vai precisar R$ 80.000, certo? Só que se você quiser 1.000, você vai precisar de 800 mil. E se você quiser 10 mil, você vai precisar de, me ajuda na matemática, 8 milhões? Então, a gente pode fazer uma média, não existe média, mas eu vou me contradizer aqui. A gente faz uma média aí de uma mensalidade para o presencial e 2,5 mensalidades do EAD. Só que, gente, vamos lá. A gente sabe muito bem que, na prática, na maioria das vezes, a instituição não vai ter essa verba. Ela não vai ter essa verba disponível para o processo de captação de alunos. E aí, como é que a gente faz? Não capta? Para tudo? Não. Novamente, né? Qual é a alternativa que a gente tem? Novamente, uma conta inversa. Então, se a instituição só tem 50 mil, a gente precisa renegociar essa meta, explicando que com um custo, sei lá, de 1.000 por matrícula, você consegue apenas 50 alunos. Então, não dá para ficar sonhando com uma coisa muito distante da realidade. E esse processo de captação, deixa eu mudar minha lâmina aqui, ele precisa responder essas duas perguntas, né? Ele precisa ser trabalhado para entender quantos leads você precisa para atingir a meta e quanto há de orçamento. Opa, parei de compartilhar aqui? Parou. Desculpa. Parou por quê? Por que parou? Voltou. Eu apertei o botão Voltou. errado. Pronto. Então, você precisa ter clareza, você precisa ter esses números exatos. Não adianta propagar assim, nossa meta é 5 mil alunos para captar, porque a maioria das vezes, um dos erros super comuns, e aí daí eu já vou falar dos erros agora, são 4 erros que eu vou falar aqui, tá, Vianney? É exatamente essa falta de planejamento estratégico. Porque as instituições se iludem que tem um planejamento. E quando a gente vai mergulhar e fazer uma pergunta... Tem uma sobretela na tua tela. Uma tela aí. Peraí. Uma tela boba aí. Isso. Agora não. Sumiu tudo. Peraí. Fica tranquila que você vai voltar aí. Galera, para quem está ligado agora com a gente aqui, a Cibele tem na Hopper um programa de mentoria. O que quer dizer isso? A Cibele tem um programa de acompanhamento regular durante todo o seu intake 2025, chama Mentoria Hopper, tá? Então você pode, da mesma forma que você pode participar do Windcap, você também pode participar do Mentoria de Intake, de Mentoria de Marketing e Vendas, com a Cibele para você poder acompanhar os indicadores e fazer a calibração do seu intake de agora. Cibele, quando você concluir a tua exposição, você explica o que é a mentoria, tá? Com certeza. Bom, então vamos falar, né? Eu gosto muito de falar do esforço
que a instituição tem que fazer e falar desse gráfico de pizza, porque eu penso assim, olha, tudo bem, eu tenho um recurso, eu tenho uma meta, e quando a gente chega nas instituições, normalmente essa meta é dada assim, olha, eu preciso captar 5.000 alunos, 10.000 alunos, 1.000 alunos, e ninguém calcula, nem fatia essa meta, e nem fala do esforço, da prioridade que tem que ser feita essa meta. Muitas vezes isso é até uma questão política dentro da instituição, né? A instituição não gosta de fazer diferenças entre os coordenadores e entre os cursos. Mas imagina que você tenha, por exemplo, um curso de direito, né? Que é o seu principal a sua principal fonte de receita, você não pode investir o mesmo valor, o mesmo recurso que vai investir para sistemas ou para agronomia, que está um curso de viés de baixa, ou pelo contrário, né? Tem uma instituição que a administração já não está dando muita coisa, que o melhor é fazer a EAD, por exemplo, e a agronomia está lançando agora. Então é justo você trocar esse percentual. Investir 30% do recurso em agronomia e investir 15% em administração, ou seja, eu preciso aprender a fatiar esse planejamento, a olhar para cada curso com seu diferencial. E tudo isso que é feito de maneira, às vezes, não tão profunda, nos leva exatamente ao primeiro erro, que é isso, falta de planejamento. Né? As campanhas são feitas no improviso, as metas não são claras, não tem um plano bem definido. E aí, Vianney, você me perguntou na mentoria, né? Eu já vou falar um pouquinho da mentoria, mas vou contar como é que a gente trabalha na mentoria esse ponto. Por exemplo, nós costumamos sugerir a metodologia OKR, que é a metodologia usada no Google, por exemplo. E tem várias instituições que já trabalham com OKR, que é um planejamento mais simples, mais fácil de fazer. Só que, às vezes, a gente já aconteceu até nessa mentoria da gente pegar instituições que planejam no OKR, mas fazem um planejamento desconectado, ou seja, ele está só na alta liderança, ele não está, por exemplo, dividido em todas as etapas. Aí o cara que está lá atendendo na ponta não tem essa visão da prioridade dele, e aí ele atende todos os alunos iguais. Então, esse é um dos erros que acontece. O segundo erro é o erro, e isso é uma das coisas que a gente escuta muito dos times comerciais e de marketing também, que é não saber se comunicar com o aluno. A reclamação é que o aluno não escuta, que ele não presta atenção, que ele não atende a ligação. E aí eu também jogo essa pergunta: será que você conhece esse perfil do aluno? Porque às vezes as instituições respondem assim: todo mundo pode ser meu aluno. E aí a gente tem um problema, porque um O posicionamento, público-alvo. né, Sibeli? É o posicionamento da marca. Exatamente, um público-alvo mal definido, né, Paulo? E o Paulo também, né, a equipe de mercado faz muito essas oitivas desses grupos. Ele é um problema gravíssimo para fazer uma captação, porque é um princípio geral de marketing. Quando você tenta falar com todo mundo, a sua mensagem vai o quê? Ela vai se diluir, ela vai se espalhar, ela não vai conectar com ninguém, porque você não fala com a persona aquilo que você deve falar daquele curso. Gente, eu canso de fazer análise, diagnóstico de instituição, e quando a gente abre as campanhas pagas, tá assim, 20 campanhas amarelas iguais, com os mesmos dizeres, só muda direito, administração, economia. É ridículo, né? Então, não vai dar o resultado. Elas não vão ajudar a segmentar a sua comunicação. Tem uma obra que a gente trabalhou na. Eu vou falar da mentoria no final, tá, Vianney? Mas eu vou contar um pouquinho do que aconteceu nessa primeira turma que a gente teve de mentoria. A gente trabalhou com uma obra bem bacana, que é, apesar de ser em inglês, hoje em dia tem inteligência artificial, né, gente? Vocês jogam tudo lá e vão ter tudo traduzido. É uma obra do Blair Warrick, ela é bem famosa, ela chama. O nome em inglês é Uma Sentença de Persuasão, é um curso sobre persuasão. E ele tem uma frase que provavelmente vocês já leram aí em algum lugar na internet, que é: as pessoas vão fazer qualquer coisa por alguém que encoraje seus sonhos, justifique seus fracassos, é, acalmem seus medos e atirem pedras dos seus inimigos. Então, o que isso nos diz? Como é que a gente pode persuadir uma pessoa? A gente tem que aprender a perguntar mais do que ouvir. Porque quando a gente vai lá para a ponta, lá para o comercial, a gente vê que não se tem o conhecimento interno de como ignorar essa preocupação que é comum do valor do curso, da qualidade do ensino, a maioria do mercado de trabalho. Então, a gente não treina a equipe comercial para responder as dúvidas de uma maneira convincente.
E também a gente não tem conteúdo específico, a gente não tem e-book, a gente não tem vídeo, a gente faz um material todo igual, a gente não. Eu chego nas instituições, aí eu chego nas instituições e elas dizem assim: a gente vai fazer um trabalho com os nossos egressos, né? Vai trazer os cases de sucesso. Mas é tudo igual, a gente não usa esses depoimentos para gerar confiança. E aí, lá no final, quando o aluno é atendido, ele traz uma objeção que o time não sabe reverter. Ele não consegue reverter. Quando ele fala assim, tá caro, não quero, o outro é mais barato, não tenho dinheiro para pagar, o time não consegue reverter isso. E aí nós temos o terceiro erro, né, que é achar, e aqui o pessoal do CRM educacional pode dizer, me ajudar a dizer que eu não estou errada, que é a má gestão do CRM. CRM não é um Tesla que você liga e ele sai andando sozinho. Será que você está registrando realmente, acompanhando todos os contatos? Porque os times comerciais costumam dizer assim, esse lead está frio, o lead entrou faz 2 dias, né? Então, só se quer trabalhar os leads mais fáceis. Quantas oportunidades se perde porque o lead está mal segmentado, a gente não sabe se ele veio do Facebook, a gente não sabe se ele veio da campanha. O CRM, ele, na maioria das instituições, eu digo sem medo isso, ele é tratado com uma lista de nomes. E se ele é uma lista de nomes, você está deixando muito dinheiro na mesa, muito dinheiro na mesa. Eu tive um treinamento recente agora com o time comercial esse ano, tá? Esse ano, desculpa, não. Foi no final do ano, um pouquinho antes do Natal. Não sei se pode falar o nome, é um cliente da roupa, depois você me diz, que é coisa boa. Se pode ou não, Vianney. Mas no primeiro encontro, o time, é um cliente que a gente já atende há algum tempo, o time tinha mudado algumas pessoas, e no primeiro encontro eles me diziam assim, Sibeli, é bem legal os teus exemplos, mas aqui para a gente não funciona. Não, porque aqui é uma cidade pequena, aqui as pessoas são pobres, não adianta falar de outra coisa que seja preço, porque o aluno ele só quer saber o preço. Então, assim, tudo isso aí que está sugerindo não vai funcionar. E eu insisti muito que eles adotassem, me dessem um voto de confiança, adotassem, né? E depois do treinamento foi esses aqui os depoimentos que a gente teve. Olha aqui, isso aqui é um print da conversa com os alunos. Eu consegui fazer, muitíssimo obrigado. Ótimo atendimento, obrigado pelo atendimento. As atendentes ganharam presentes dos alunos por conta do atendimento. Gente, quem numa instituição de ensino ganha presente do aluno por conta do atendimento? Fala aqui no chat para mim. Então, assim, tem jeito de fazer, né? Tenha uma conversa que ela é muito bem encarada quando a gente muda um pouco a maneira de falar, tá? Porque não é verdade que o aluno só quer saber de preço. Ele quer alguém que não seja só um tirador de pedido. Ele quer falar com alguém que conduza ele nas dúvidas mais profundas, nos sonhos, que dê para ele uma perspectiva de futuro. E essa conversa a gente não tá tendo tempo de ter com o lead, porque a gente quer agir só no atacado. Tá? E aí, Vianney, estamos estourando o tempo, então vou falar do último erro aqui, que é materiais de campanha pouco atrativos. Gente, sinceramente, assim, ó, numa era de inteligência artificial, não faz o menor sentido a gente pegar material que fala de coisas que o aluno não quer saber, né? A gente diz que não tem tempo de fazer, não tem design profissional, as campanhas não deixam claras, às vezes até o e-mail que a gente manda para o aluno não diz o passo a passo que ele deve seguir, a história não conecta. Então, assim, para ajudar nisso aqui, eu até fiz, prepara o celular aí, eu fiz um material para vocês pegarem 5 ferramentas aí de inteligência artificial para conseguirem fazer e-books para cada curso, porque hoje não tem mais sentido time de marketing, time de coordenador, time comercial reclamar que não consegue fazer material rico, tá? Deixei aqui nesse book o prompt certinho, a ferramenta para você fazer desenho, e hoje a gente não precisa mais escolher. A gente pode fazer material rico para todos os cursos, e isso é uma grande vantagem. E Agora aí me a explica Roper a montou. mentoria. Ah, tá. Me Vou explica a explicar agora. mentoria, Aí a Roper, como é que Roper funciona? montou, vamos lá, a Roper montou, né, uma mentoria, exatamente entendendo que captar alunos não é só lançar campanhas, mas é sobre planejar, sobre corrigir, sobre organizar melhor esses leads. E aí a gente montou uma mentoria que ela é muito direta ao ponto. São 5 encontros, são 5 temas.
a gente chamou de método peças. Então, planejamento comercial é o primeiro ponto que a gente trabalha. O segundo, a gente fala sobre esse estabelecimento de metas. O terceiro, a gente constrói o alvo e ajuda a minerar esses leads da instituição. O quarto, a gente analisa as ferramentas e os fornecedores para pegar as ferramentas certas e as que funcionam num curto espaço de tempo. E o quinto, a gente faz o trabalho de execução de ações. E essa dinâmica, essa experiência foi muito bacana, porque não tem nada gravado, é ao vivo, a gente faz uma troca de experiências, a gente resolve os casos na hora, a gente traz as dúvidas na hora. Então, é um jogo rápido que a gente consegue colocar essa captação aí de volta nos trilhos e trabalhar com todo mundo. Então, vou deixar aqui um tempo para a gente fazer perguntas, mas hoje, Vianney, quem está participando do webinar vai ter um desconto, tá? Com o cupom Mentoria20, vai ter um desconto de 20% para a turma que começa agora em janeiro e que a gente está fechando exatamente para ainda corrigir a captação. Beleza? Quem quiser fazer alguma pergunta, a gente está aí pronto para conversar. Muito bacana. O desconto é de 20%, mas 20% sobre R$500 mil é R$100 mil. Mas é 20% sobre quanto? Luciana vai botar o preço aqui para a gente. Vai colocar, então, no chat ali para a gente poder ter a noção do que é o 20% sobre qual valor que é isso aí. Paulo Pressi, eu sei que você já mostrou quais são os cursos top, mas eu acho que na hora tinha piscado minha internet. Então, eu é que não vi, eu te peço desculpa, mas peço que você mostre de novo. Você faz de gentileza para mim? Tranquilo, olha só. Deixei duas ênfases aqui ainda. É importante olhar pelo valor ingressante para o processo seletivo, mesmo eu tendo aqui esse top 20 tá, já por matrículas. É interessante olhar quem perde nas matrículas ainda e quais são aqueles cursos, por exemplo, psicologia, que ganha em ingressantes e ganha em matrícula ainda. Então, tem crescimento positivo nos dois. Esse daqui ele é top 2024. Ele é top 2024. Exatamente. São os mais demandados ainda. Top 25, é porque ele está como 22 e 23 na linha aqui, aí eu fiquei confuso. Não, exatamente, porque aqui eu estou pegando pelo censo. Ainda mesmo, esse desenho ainda está refletindo o censo. Quando eu penso 25 e quero olhar um mercado, 24. De alguma maneira eu vou passar por esses cursos que crescem no ingressante, crescem no matriculados ainda. Tá. E o EAD, você tem ele aqui também, ó. O pessoal pode dar uma olhada no material depois. Olha. Volta aquele da mensalidade da EAD, que eu achei lindo aquele slide ali. Volta. Olha, gente, que coisa fantástica que o Paulo fez. Ele não só listou os cursos que estão em alta na EAD, como ele colocou a mensalidade-alvo trabalhada em 2024. Essa mensalidade-alvo, ela é a mediana, ela é o ponto de maior concentração da oferta. Isso, mediana. Ó, só vale uma provocação aqui, né, Vianney? Será que vai dar para fazer a Não, mas a minha mensalidade é 280, né? Então, a mediana é conceito. Tá. Vai lá, Paulo. Isso, mas será que a gente consegue fazer uma operação de pedagogia com menos de 213? Só uma provocação aí, né? Então, olha aqui, ó, pedagogia 213 em 2024 e aí por afora vai. Então, esse é um dado precioso. Você vai receber esses slides, tá? Fica tranquilo que esses slides vão estar disponíveis ali. Vamos para as perguntas, então? Vamos lá. Vamos lá. Então, eu quero que vocês dois olhem a lista de perguntas. Enquanto vocês olham a lista de perguntas, eu vou fazer aqui uma retificação, tá? Porque eu tinha dado a informação trocada do que era a data do webinar da semana que vem. Na verdade, na semana que vem, o webinar é na quarta-feira, que é dia 22, e tinha aparecido na tela como se fosse dia 19. Então, eu vou repassar o slide aqui para vocês poderem ver aqui, mostrando exatamente o webinar da semana que vem, certinho aqui. Deixa eu colocar ele no ar aqui para vocês verem a data certinha. Já está aqui, compartilhando aqui. Olha aqui, galera, ó. Semana que vem, então, o webinar, o perfil do Calor 2025 é na quarta-feira, dia 22. Quarta-feira, dia 22. Perfil do Calor 2025. Ele é muito arisco. Ele troca de instituição como ele troca de qualquer coisa, tá? Então, ele tem que ser muito bem atendido. Ele quer uma experiência digital relevante. Quem que vai te dar essa dica? O reitor da Uniswan,
que é o Arapuã Mota, e a Gidelda Húngaro, consultora Roper, muita experiência, dirigiu várias operações de educação no Brasil, e ela hoje também é diretora de marketing lá em Curitiba, na Tuiuti, com uma captação prêmio. Então, quarta-feira da semana que vem, dia 22. Quem me corrigiu foi o Carlos Mate, nosso colega, que foi durante muitos anos Santander Educação. Ele me passou um WhatsApp aqui, Vianney, está errada a data. Aí, pô, muito obrigado, está feito aí a correção. Então, devolvendo a bola para vocês, então, aí, para a gente poder seguir adiante. Vianney, vou responder a pergunta, então, da Andréia Regina Della. Ela pergunta assim, e como a gente trabalha com captação EAD faz para mudar esse quadro e conseguir mais engajamento nas matrículas? Andréia, muitos times acham que captar para o EAD e para o presencial tem uma diferença. E, na verdade, não tem. Ou se tem, a diferença é prejudicial para a instituição. Porque, muitas vezes, um aluno EAD, ele demanda mais atenção até do que um aluno presencial. Então, na verdade, o engajamento que você precisa ter com o aluno EAD é exatamente esse que eu expliquei na instituição. Você precisa dar esse ouvido, você precisa fazer perguntas mais aprofundadas, fazer esse registro no CRM, porque é um aluno, no mais das vezes, mais inseguro com relação ao ensino superior. O Vianney tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz o seguinte, ninguém acorda de manhã e sonha com fazer EAD. EAD é aquilo que é possível. E muitas vezes você está mexendo com o sonho de uma pessoa que nem acha que é possível, né? Que ele vai ser o primeiro da família. Então, lembra lá do livro da persuasão? Quando você encoraja o sonho de uma pessoa como essa, você converte melhor. Então, você precisa trabalhar ouvindo e respondendo exatamente sobre o encorajamento do sonho, sobre a persuasão, sobre dar para esse aluno uma visão de futuro e de possibilidade. E isso tem que ser feito não atacado, tem que ser feito no varejo, com aluno a aluno, usando tecnologia, usando um bom CRM, usando inteligência artificial, para personalizar o atendimento. É isso que é necessário fazer. E isso faz parte da sua mentoria? Faz parte da mentoria. Faz parte Galera, exatamente porque é um dos grandes problemas que quem vem para a mentoria tem a gente não consegue mais falar com o aluno, ele não escuta, ele não atende, ele não presta atenção. E a aí mentoria começa agora em janeiro e vai até quando? São 5 encontros, acaba em fevereiro. Acaba em fevereiro. Então, galera, a página tem as datas já corretas que a gente vai começar, que a gente vai ter. A hora é agora. Todo dia é dia D, toda hora é a hora H. E o intake do ano, agora, ele está acontecendo. O Google deu a letra no webinar do ano passado aqui e o Paulo reforçou. Intake do começo do ano agora é sempre o mesmo. A gente tem uma redução do segundo intake do primeiro semestre e uma redução do segundo intake do segundo semestre. Tá? Concentração, energia total agora, todo dia é dia D, toda hora é hora H. Paulo, querido, escolhe uma pergunta bacana aí. Eu vou juntar aqui algumas perguntas do André Carvalho, do Luiz Oliveira. Em relação à mediana os valores de referência, eles são valores medianos, eles desprezam, mesmo que tenha ali, da própria metodologia da medida de centro ali, os valores da medicina. Então, ali estão as medicinas, mas elas não pesam, não alteram. Por isso que a gente usa a mediana. Tá? Então, o André aí tem sim medicina, mas ela não altera a estrutura da precificação de referência. E Paulo, o EAD... Stop. Oi. Você falou a palavra mágica, medicina. Vamos programar um webinar sobre mensalidades na medicina, com essa revolução que está acontecendo, mas um webinar para a gente refletir o movimento, para a gente fazer esse ali para maio, depois que acabar esse grande intake. Vamos fazer essa monitoria? Vamos fazer? Vamos. Então, deixa eu trazer uma outra novidade para você. A gente está fechando, a gente tem ainda pelo menos um mês aí para fechar um estudo sobre medicina no Brasil. E aí sim a gente vai ter não só uma leitura de mensalidade, mas uma leitura de todo o contexto de como o mercado de medicina está se transformando. Aí eu acho que vale a pena a gente, quem tem medicina aí, entender o que pode vir aí, o que pode ser 26, 27, 28, 30, quem tem uma oferta de medicina. Vai precisar conhecer mais essas referências. Vamos fazer em abril ou maio? Vamos caminhar para o final de abril, comecinho de maio no máximo? Galera, então fica ligado aí. Final de abril, começo de maio, medicina, o Paulo Pet vai fazer um webinar aqui arrasando. Diga, Sibeli.
E muita gente que conseguiu medicina agora, em 2024, no começo ou no meio de 2024, achou que era só abrir e que a gente ainda estava no cenário de 3 anos atrás, que os alunos iam chover. E, infelizmente, tiveram uma surpresinha ruim, tiveram que recorrer. Eu atendi pelo menos 4 clientes agora nesse final do ano, porque faltou estratégias de conversão de alunos de medicina. Alguns até atraíram, mas na hora da conversão ficou muita bola quicando. Então, tem sim que ter planejamento para o fechamento de medicina. E é muito importante essa leitura que a Cibele traz de fazer a operação comercial acontecer. A gente também faz um momento, tem um passo antes, que é quando a gente faz uma leitura de mercado e ouve o aluno que tem, entende que prospect a IES está buscando, a gente consegue trazer muitas vezes para a Cibele um conjunto de insumos que fica muito mais fácil essa guinada que muitas vezes o marketing comercial de uma operação está precisando ter. Então, às vezes é um ajuste na estratégia, especialmente na estratégia de lançamento, porque lançar um curso novo pode ser qualquer curso. Pode ser veterinária, pode ser biomedicina, não é porque o Paulo pintou aqui que o curso está em alta que você vai abrir e a mágica vai acontecer sozinha. Não tem, né, Harry Potter, varinha de condão da captação. Tem que fazer o arroz com feijão bem feito. E esse arroz com feijão importa em você ter planejado, pelo menos, minimamente, esse fluxo de comunicação e abordagem, para não deixar o aluno solto e quando você vai ver é um balão de gás que saiu voando no universo e não pega Mas eu mais. vou passar a palavra para o Paulo Presce aqui, mas antes eu vou dizer que o Paulo Presce foi ontem na Olivaras e ele comprou a varinha mágica Diagnósticos. Então, ele tem a varinha mágica do Diagnósticos, tá? E a Cibele foi junto na Olivaras e comprou a varinha mágica do Multiplicáticos, tá? Então, o Paulo faz o Diagnósticos e a Cibele faz o Multiplicáticos, tá? Paulo, é só acionar, vai os dois juntos. Vai lá, Paulo. Segue na tua fala aí. Tá, então, só fechando ali com relação à pergunta sobre o EAD, sobre como que fica o comportamento da precificação por regiões do Brasil, ainda, até o momento, a gente encontra algumas diferenças. Aí é o Luiz Oliveira que perguntou. Só que essa diferença, Luiz, ela não é ainda tão relevante, porque a agilidade, muitas vezes, que está acontecendo na estratégia da oferta, ela é tão rápida, tão grande, que a minha pesquisa acaba não pegando. Então, ao mesmo desenho do cenário Brasil por regiões, ainda é o regional e o Brasil coincidem ainda. Para quem não tem, mesmo nesse contexto, eu vou deixar postado no LinkedIn, ainda na semana que vem, um desenho desse do comportamento 24 do presencial e do EAD também por regiões, para ter uma ideia. Tá? Sibeli, mais alguma resposta? Eu vou terminar assim. Eu quero responder para Camila Ribeiro, que fez uma pergunta que é de todo mundo e é muito legal. Ela perguntou o seguinte: qual quesito vocês acham mais crucial para a atração de alunos? Pode-se considerar preço e marca como os quesitos mais sensíveis em relação à concorrência? Depende. Você quer vender para a concorrência ou para o aluno? Desculpa assim ser tão direta, mas a gente tem que parar de se preocupar tanto com a concorrência e se preocupar com o nosso cliente. O aluno só recebe preço, marca, marca, marca. Ele nem sabe mais de que marca ele está falando. O que ele precisa é exatamente que essa atração traga assuntos que são interesse dele. Quais são as dúvidas que o aluno tem? Se eu vou dar conta, se eu consigo passar, o que isso vai trazer para a minha vida? Isso faz eu mudar de vida? Isso faz eu ter uma carreira de sucesso ou não? O que muda na minha rotina? Poucas ou raríssimas universidades têm esse tipo de conversa com o aluno, mesmo quando ele já está inscrito. E aí ficam só no fundo, na última etapa do funil, falando de preço, quando o aluno não está preparado ainda para comprar. Então, exatamente a provocação que eu trago aqui é para você trazer e falar a linguagem que o aluno vai ouvir. E para isso você tem que entender melhor quais são os sonhos dele, quais são as aspirações, do que ele tem medo, e focar a conversa nessa temática. Porque a compra ela vai ser uma consequência, a conversão vai ser uma consequência. Só falar de preço não é, e de marca, não são bons requisitos para fazer atração. Isso é o que todo mundo faz. E eu já vou dar um spoiler aqui, ó. A PUC do Paraná fez um case de identidade da marca com o perfil do prospect que gerou uma aceleração. Janei? Volta, tá? Um intake fantástico. A Cristina passou já vários anos de trabalho. Ela apresentou no meeting no ano passado, em Curitiba. O Paulo estava lá, eu estava lá, o Adriano Coelho estava lá, a Gidel estava lá. Tá?
Aí apresentou um case fantástico. Eu falei com ela agora no Entre Festas. Falei, Cristina, querida, pelo amor de Deus, você precisa apresentar isso para o Brasil inteiro, pela roupa, no webinar. Ela garantiu. Então, 5 de fevereiro, nós vamos quebrar a internet com o case da PUC do Paraná, que é exatamente o que a Sibeli colocou. A identidade de marca foi tão bem trabalhada, tá, que gerou resultados que eu não vou antecipar aqui. Tá? Então, 5 de fevereiro, Cristina Pastore, PUC Paraná, vai dar um show contando um case de marca fantástico. Semana que vem, o Arapuã Mota, reitor da Uniswan, e a Gidel de Húngaro vão dar para você o perfil do Calouro 2025. Ele está muito arisco, ele está muito digital, tá? E ele troca de produto, ele não tem fidelidade, ele quer oportunidade. Como que você vai lidar com esse cenário? Tá? Então, fica ligado aí. Semana que vem, perfil do aluno. 5 de fevereiro, o case de marca. 29 de fevereiro, a crise de faculdades. As faculdades vão fechar? Não vão fechar? Quem que vem? O Caio Polizel pela Roper e o Max Damas, que é assessor da Unifoa, que é assessor da BMS e que fez um livro fantástico e identificou esse fenômeno. Tem muita faculdade fechando, mas tem muita faculdade abrindo. E tem muita faculdade crescendo. Como que é essa dinâmica? Então, tem webinar para você toda semana. O ano começou, o ano está pegando fogo. Devolvendo a bola para a Sibeli responder mais uma pergunta e para o Paulo também mais uma pergunta. Tá bom. Vou fazer uma menção aqui para o Cristiano Verlang, que é lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, estou imaginando, né? Da FISMA, coordenador do curso de TI. Eu acho, Cristiano, que bom que você está aqui presente com a gente. Tecnologia da Informação é um curso que vai sofrer um revés, um impacto muito grande, porque 2025 acabou de sair agora um relatório do futuro do trabalho 2025 do Fórum Econômico Mundial. Fala que 2025 é o ano da EAD e os coordenadores da área de tecnologia, computação, têm um assunto totalmente novo, porque a gente está aí diante de números que 95 milhões de profissões vão sumir até 2030. 2030 é 5 anos, é quase o tempo aí de uma faculdade. Então, realmente, os coordenadores precisam estar super antenados nessas novidades do mercado, nessas novidades do mercado de trabalho, e ter essa conversa, essa prospecção com seus alunos. Muito obrigada aí pela participação. Paulo, querido. Eu queria fechar com duas observações. Aqueles 10 pontos que eu trouxe lá, se vocês observarem todos os 10 pontos, eles permeiam todas as nossas considerações que a gente fez aqui. Então, quando eu estou falando de comunicação com o aluno, eu estou falando de posicionamento de marca, eu estou falando de entender que esse aluno novo, essa geração nova, tem demandas que a gente possivelmente não contempla o produto que oferta. Então, hoje, será que eu estou ofertando mesmo um produto adequado ao meu portfólio, ao meu público? Ouvir esse aluno. Então, o gestor, pelo que ele tem que fazer hoje, é saber com quem ele está interagindo, se ele está interagindo, né? Então, faça pesquisa, ouça esse aluno. Qual foi a última vez que você avaliou qualitativamente ou quantitativamente o seu aluno matriculado? Isso é o prospect que você busca. Sem essas referências, tudo que a Sibeli estava trazendo como provocações aqui para a gente, não tem como sair caminhando. Eu preciso de alguns passos, algumas orientações. Então, quem você atende hoje? Está satisfeito com o seu produto? Essas perguntas têm que ser feitas. Então, hoje, quando eu olho esse desenho do que a gente está olhando 24, mudando para 25, para mim ele é muito similar ainda, que eu tenho que ter essa preocupação de posicionamento e de gestão da operação de uma instituição de ensino. Sem essas perguntas respondidas, eu não consigo fazer gestão alguma. Tá? Ela tem que ser mais profissional. O Caetano Veloso cantou Caminhando e Cantando, e nós vamos cantar Caminhando e Captando. Crianças, ficamos por aqui. Beijo bem grande. Semana que vem tem mais. Quarta-feira, dia 22. Obrigado, Carlos Matos, que fez a correção ali. Quarta-feira, dia 22, o perfil do aluno arisco. Como que eu vou lidar com esse aluno arisco? Na outra semana, o fim das faculdades, com Caio Polizel e o Max Damas. Na outra semana, a nossa bagaça continua. Nós vamos ter a Cristina Pastore com o super case de marca da PUC. Depois, no dia 12 de fevereiro, quem que vem? Vem o Patriota, lá da Universidade de Sorocaba, da Uniso, e vem o Córdoba, da Católica de Brasília, discutir o quê? Até onde vai a queda de preço nas mensalidades. Tá? Depois, 19 de fevereiro, quem que vem? O presidente do IPT, que é o Anderson Correia, foi reitor do ITA, tá? E é membro da Associação Brasileira de Engenharia Espacial e é o presidente do IPT, hoje Prata, que é o
presidente da Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação na Indústria. Discutiu o quê? A crise das engenharias. Então, o webinar está alinhado, está capeta, está bacana. Põe na agenda, quarta-feira, 3 da tarde. Beijo, fico por aqui. Palavra final. 30 segundinhos para o Paulo, 30 segundinhos para a Cibele. Mas por aqui, gente, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que, de novo, foco em 2025 entenda a sua operação, entenda onde você está, mas entenda o que você entrega, tá? Entenda quais são os seus produtos, se ele está ou não já no momento de revitalização, mas entenda qual é o portfólio que você faz hoje, oferta no seu mercado, em crucial. Então, ouça o seu aluno, entenda o seu aluno. Cibele, querida. Obrigado. Então, se você quiser continuar essa conversa daqui, o programa de mentoria está aberto. A primeira sessão é dia 23 de janeiro, 5 encontros. A gente encerra em fevereiro, dia 20. Cada encontro com 2 horas, onde a gente pode aprofundar bastante os temas que foram tratados nesse webinar. Desejo sucesso para todos na captação e estamos sempre na Roper aí com novos conteúdos, sempre atualizando vocês nos webinars de quarta-feira. Beijo. E se beleza e simpatia pega por osmose, ninguém vai me reconhecer a partir de amanhã. Beijo, abraço, ficamos por aqui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.